Não, tô sendo simpática. E estamos agora que eu gosto, gravando. Só meninas no chat. Isso. Mas muito bom estar encontrando com vocês duas, né? Duas pessoas que eu gosto muito. A Maria Paula já encontrei pessoalmente algumas vezes, a Paula Gaetan só admiro à distância e através do trabalho. E muito bonito também estar encontrando vocês depois desse encontro que vocês tiveram durante a mostra na Cinemateca de Bogotá. E aí, enfim, está rolando esse encontro, eu aqui em São Paulo, Paula em Nova York, Maria Paula em Bogotá, e para falar desse filme, que é um filme tão especial, né? E o primeiro longa-metragem da Paula, e eu fico, assim, sempre com dificuldade de descrever e de classificar esse filme, né? Porque eu acho que mesmo as categorias documentário e ficção, elas logo parecem muito pobres, assim, para dar conta de um filme tão singular e tão especial, e que talvez a força poética e política das imagens, das palavras e dos silêncios desse filme, essa força supere, né, qualquer definição. Né? O Aka é o primeiro longa-metragem da Paula, realizado em 87, lançado em 88, né, rodado no Xingu, durante o ritual do Quarupi, e com imagens também feitas em Brasília. A gente está organizando já desde o fim do ano passado esse ciclo de filmes chamado Cinemas Amazônicos em Tempos de Luta, e eu convidei a Maria Paula para pensar junto comigo numa sessão que também colocasse em questão o fato da Amazônia ser um espaço que não é um espaço nacional, né? Ele não é nem menor nem maior que o nacional, é um outro espaço. A questão nacional parece impertinente, né, para a gente pensar os cinemas amazônicos. E aí surgiu a ideia de pensar, de trazer o Uacá para essa discussão. Então, enfim, não queria falar muito, não, queria agradecer demais a disponibilidade e a presença de vocês, e pensar que essa ideia de cinemas amazônicos em tempos de luta os tempos de luta para os povos indígenas são todos os tempos, né? O filme final dos anos 80, época de Constituinte, um clima bastante diferente do clima atual do Brasil, mas algumas falas do filme, principalmente o final, não deixam dúvidas de que a ameaça de extermínio era, né, sempre foi, na verdade, uma ameaça bastante concreta. Né, tem essa fala que diz assim: branco quer acabar com o índio, envenenar água, acabar com tudo. E a do Sapaí, Lúcia, essa fala, desculpa, boa tarde, Lúcia, boa tarde, Maria Paula, é um prazer falar com vocês. Eu acho que você está entrando numa questão bem interessante do final do filme. Recentemente eu vi o filme na Colômbia, de novo, numa projeção que o filme é película, né? 16 milímetros, mas ele foi escaneado recentemente, quer dizer, recentemente, antes da pandemia, aqui justamente na New York University, num scanner especial, uma força que deram, porque eu ficava com essa lata de filme para cima e para baixo, como um bebê, dormia em cima da lata do filme em 16 milímetros, porque negativo, Lúcia, ninguém sabe onde está, é um mistério. Então, justamente revendo o filme, essa cópia que foi escaneada e digitalizada, que passou lindamente nessa retrospectiva na Colômbia, que, aliás, é a cinemateca mais extraordinária, a curadoria da Maria Paula,
o olhar da Maria Paula nesse projeto curatorial, que é quase uma reinvenção, né? Porque quando a gente faz a curadoria, a gente está repensando também como sintonizar todos os filmes, um filme iluminar o outro, e a gente termina fazendo um outro filme, né? Na conexão entre os filmes. Aí, voltando a essa ideia, que passou o filme, essa frase ficou ressoando em mim. Eu acho que foi o Eric Rocha, meu filho, falou assim, que estranho, essa frase do Sapain, que é o pai do Yanaculá, diz exatamente o começo do Luz nos Trópicos. Ele parece que conecta esse filme de 89 a esse novo projeto do Luz nos Trópicos, em que efetivamente é um filme que passaram-se quase 30 anos, exatamente 30 anos, mais, né, porque o filme ficou pronto em 89, mas eu filmei em 86, 87, né, acho que 86. E daí, 86 para 87, mas foi um filme de lenta gestação, porque era em 16 milímetros, e a edição foi belamente montado pela Ida Marques na moviola, minha única experiência de moviola, e depois o som foi o que demorou mais. Eu fiquei mais tempo no som que na imagem. Editamos o som com Carlos Alberto Camurano, que trabalhou muito com Nelson Pereira dos Santos. Ele foi assistente do Nelson, e o Camus, que foi assistente do Nelson, também trabalhava com edição de som, e com ele ficamos 1 ano editando o som do AK. Então, essa conexão entre os dois filmes é visceral, né? Eles são filmes que se conectam através do tempo e do espaço, né? E eles se reconectam com o olhar que, obviamente, eu me transformei, assim como a situação brasileira também está bem mais complexa e mais violenta hoje, e toda essa ideia de prevenção dessas palavras que o Sapain diz no final, que são as únicas palavras em português no decorrer do filme, nos levam a esse momento atual que é um momento, por um lado, de grandes lutas dos movimentos indígenas, né, onde as lideranças indígenas tomaram Brasília faz um mês e meio, não é? Lutando pela questão foi embora a palavra, da recuperação das áreas que não foram, que estão sendo lentamente tomadas pelos abusos de poder e tudo isso, e eu acho que é um momento que a gente vê, e desde então, a relação, pelo menos dos Camaiurá, era muito direta com Brasília, né? Eu me lembro que naquele momento histórico, já os indígenas iam diretamente resolver corpo a corpo, falando diretamente em Brasília, né? Então, essas imagens de Brasília, do Senado, são muito atuais, né? Parece que estão conectando esse momento de 88 com o momento atual, né? Em que os movimentos indígenas, vários povos indígenas voltam há pouco tempo, se instalam nas planadas, né? E de novo resistem
com muita dignidade a todos os atropelos exercidos, né? E com muita dignidade, e com muita força, e é uma maneira que eu acho que digamos, acho que acho que acho que eles estão na América Latina, de certa maneira, se colocando na vanguarda. Sim, na vanguarda. Eu sou colombiana, mas eu vejo também que em Bogotá, né, eles foram os primeiros a tomarem, a irem nas grandes praças, apelarem os movimentos, né, e fazerem movimentos de resistência muito importantes. Não sei se saí, voltei, mas é E isso. uma outra coisa que me fez assim pensar na atualidade do filme, assim, pensando nele essa semana, né, é pensar na cerimônia no ritual do Quarupi, né, que é esse ritual de homenagem aos mortos ilustres, né, e a gente está fazendo, enfim, tinha pensado assim no dia de hoje, dessa notícia da morte do Tarcísio Meira, que vocês talvez até tenham se encontrado na Idade da Terra, né? E nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, rodeado de mortes ilustres, e me fiquei pensando do que a gente talvez precisasse seria de um grande Quarupi, né? Mas, mas a ideia, o filme se chamava Agosto Quarupi antes, né? Foi o primeiro nome do filme, Agosto Quarupi, porque o Quarupi é celebrado no mês de agosto, né? Que é a homenagem aos mortos, mas também no sentido da eternidade, né? Os mortos estão sempre no morená, né? Eles são eternos, eles estão lá e todo esse ritual, agosto é um mês de de muitos acontecimentos políticos no Brasil, né? E tem o Quarupi também, e de fato é um momento de fazer um grande Quarupi para o Brasil, né? Uhum. É. Eu anotei, né, essa fala que diz, né, a cada 12 luas no Xingu, Mavut Sinim comemora essa eternidade, né? Ali no coração do Brasil, a cada 12 luas, os homens são eternos, né? Que é uma coisa tão forte de a gente ouvir, acho que talvez mais forte hoje. Sim. Então, não sei também, queria saber, assim, de você um pouco o que te levou a esse filme, como que foi essa gestação longa que você mencionou, como que surgiu esse desejo e como que você viabilizou esse filme com tanta inteligência poética, né? Para um primeiro filme, assim, um filme que não tem o desejo de explicar nada, que não mastiga nada para a gente, e ao mesmo tempo a gente sente e aprende com ele, né? Eu acho que esse filme não é um filme de uma cinéfila, para começar. É um filme de uma artista, uma autora, uma pessoa que vem das artes visuais e que não tinha essa relação com a cinefilia. Eu não era, não tinha essa conexão com o cinema, mas sim com uma maneira de narrar que se aproximava de conexões, de outro tipo de relações entre as imagens, e também de um estudo de interesse que é um estudo de etnografia e uns estudos paralelos que eu tenho feito ao longo da minha vida, né? E de leituras e tudo, mas não
eu, nesse momento, não me apoiava, não tomava nenhum filme pré-existente, né? Então, foi como um primeiro olhar que eu dei no mundo a nível do que eu achava que seria um documentário, né? E também... São 7 horas. Ai, perdão, 7 horas. Mas essa ideia também de não ter, de certa maneira, essa questão da tela, da voz, do idioma dos Camaiurás prevalecer, de não ter um olhar omnipotente, uma narrativa em português, isso já aconteceu comigo, né? Nesse momento, eu já entendi a importância que fosse sempre narrado pelos, né, pelos próprios Camaiurás, pelos filmados, assim. Camaiurá, mas também porque em algum momento também houve uma posta em cena, uma mise-en-scène, não é mise-en-scène clássica, era como umas ideias que eu conversava muito com o Tacumã e propunha para ele, e eles já tinham tido várias experiências cinematográficas, quem não tinha tido era eu, eles tinham mais experiências cinematográficas do que eu. Acho que eles tinham feito um filme do Rui Guerra. Eles sabiam muito mais de cinema do que eu no momento que eu fiz o filme, porque, obviamente, eles têm sido filmados e o interesse que os indígenas têm com a câmera é genuína. É interessantíssimo, porque eu sinto que quase que a relação da linguagem cinematográfica já vem, faz parte do corpo, né? A maneira como eles olham, como eles fazem as panorâmicas, entendeu? Eles não estão aprendendo nada da gente, eles sabem exatamente como colocar a câmera, porque a questão do plano geral, do enquadramento, o movimento da câmera, a gente tem que aprender com eles, inverter a relação de força e aprender, porque é uma coisa muito genuína, é uma coisa que é natural e, ao mesmo tempo, o que é filmar? É entender como é essa relação com o mundo, né? E como você se relaciona com esses instrumentos de trabalho, que é uma câmera, que são alguns movimentos de câmera, e como você constrói uma narrativa. Então, um filme que eu gostei muito foi um filme que eu vi dos Machacali, que é um filme de um diretor que eu vi no Fórum Doc, em Israel. Que eu vi e premiei. O primeiro, isso foi em 2007. Você lembra desse filme? Ele tem um nome muito lindo. E eu me apaixonei por esse filme. Eu falei, ele está reescrevendo de novo o cinema, assim como o Lumière fez, assim como foi o primeiro gesto cinematográfico. Eu acho que é uma reinvenção do cinema a partir do olhar de cineastas indígenas, né? É uma coisa que é inata, é uma maneira de se colocar, de colocar a câmera, o peso do corpo, o jeito que eles filmam, é muito peculiar, não dá para entender. Por exemplo, na Colômbia, e Maria Paula sabe disso, os COG, eles não, para os COG, que vivem na Serra Neuá Santa Marta, eles não têm plano médio, porque para eles o mundo está relacionado entre primeiro plano e plano geral. Então, no mundo dos COG, não existe o plano médio. Eles veem a dimensão do plano geral e o mundo, do mundo no sentido
do macro e do micro. Não é certo, Maria Paula? Agora a Maria Paula pode falar um pouco do E queria que a Maria Paula também falasse um pouco do trabalho que foi preparar essa retrospectiva e como que está sendo o trabalho da Cinemateca nesse momento de virtual, presencial. Vale, primero me voy a disculpar porque voy a hablar en español, estoy ahí tratando de entender, pero les entiendo, creo. Y nada, estoy muy emocionada por el encuentro alrededor de esta película, porque justo cuando estaba en la planeación de esta retrospectiva con Paula, vi Huaca, y Lucía me pregunta, ¿tú conoces películas colombianas o películas hechas por autores colombianos que sean del Amazonas? Y uno siempre tiene como estos referentes de cine, pues cine hecho por hombres, además, cine súper lineal, que no transgrede las formas, y un cine totalmente colonialista, ¿no? Y siento que la película de Paula es pues el opuesto a eso, ¿no? Y lo lindo de Huaca, y creo que es muy importante también para el tema del cineclub, es que Paula habla, creo que no solo en esta película, sino en todas sus películas, pues sobre una memoria transnacional que rompe fronteras. En el caso de Huaca, cuando hablabas ahorita, Paula, del tema de Brasilia, pues Brasilia no es solo Brasilia, sino también es como el sistema patriarcal, ¿no? Es como una imposición violenta del hombre blanco en territorios indígenas, y en ese sentido la película es también un símbolo, ¿no? Y un símbolo también de resistencia muy fuerte, y eso me parece pues muy lindo también conversarlo acá con ustedes y con todas. También me parece muy lindo que Paula también lo menciona mucho en su obra, es también hablar como que somos un cuerpo colectivo, ¿no? Que esas fronteras que nos han impuesto Brasil, Colombia y el Amazonas por fuera, pues también hay que romperlas, ¿no? Y me parece pues también que en esta película se rompe con ese lenguaje, y pues no es como ciudad y campo por aparte, las vemos por aparte en la película, pero sabemos que también es como una imposición la ciudad, ¿no? Y como el urbanismo contra las comunidades indígenas, y asimismo pues la naturaleza no es solo de un pueblo amazónico, y es de todos, así como también lo es la muerte, ¿no? Que también es pues el ritual de la película, y eso fue muy bonito. A mí me conmovió mucho también, que voy a rescatar algo que dijo Paula también en el estreno de la película en Colombia, y es que Paula hizo esta película también como forma de duelo, ¿no? Y y no sé si Paula nos puedes contar también un pouco sobre esse processo, não? Não, sim, é verdade. Como eu disse, eu tinha feito alguns trabalhos em Super 8 em 1981, quase disse 1891. Não, 1981 parece tão longe, né? E eu comecei a fazer essas tentativas com o Super 8, que aparecem no Diário de Sintra. Mas isso, eu nunca pensei em ser diretora ou cineasta ou coisas assim. Eu tinha um interesse pela imagem em movimento, eu tinha um interesse pela linguagem do cinema, sobretudo pela fotografia. Eu trabalhei muito com fotografia e propostas de videoinstalação e coisas assim. E quando eu estava em Brasília, eu fui convidada para ir num Quarup. Eu estava em Brasília, não me lembro por quê, e me convidaram para ir no Quarup. E foi para um dos Quarups, que não foi anterior ao filme. E quando eu cheguei lá, foi tão impactante, tão impressionante o que aconteceu, que passei 3 dias na aldeia Camaiurá, e, assim, foi uma sensação de que eu
poderia fazer algum projeto lá que seria importante e que seria um momento de também entender um pouco essa ideia da morte e da eternidade e todo esse conceito que atravessa essa filosofia, esse pensamento, né, indígena e dos Camaiurá. E daí eu retornei 2 anos depois, e, bom, e foi isso que a Maria Paula falou, foi muito importante para mim, né, do ponto de vista pessoal, e também foi a maneira como eu consegui começar a fazer cinema, ou seja, como a descoberta de uma escrita que eu acho que permanece um pouco não parecida, mas que dá prosseguimento a uma série de experiências com imagens em movimento que eu tenho feito ao longo desses 30 anos. Podem ser chamados de exercícios, podem ser chamados de filmes, de documentários, de ficção, de projetos híbridos, pode ser nem uma coisa nem outra, eu tento não classificar, meus trabalhos são formas de produção evidentemente diferentes, mas sim foi, digamos, um momento específico e também entender que hoje em dia esse filme também é um documento importante, é uma memória importante, no sentido que, como ele... tem um texto muito bonito da Catherine Russell, que fala do filme, e tem outro texto do Bill Nichols, eu não sei falar muito do meu trabalho, ele fala um pouco de Nanook, ele faz um paralelo com um documentário expositivo. E depois eu vi Nanook, eu não vi antes de fazer o filme, depois, exatamente, eu não era cinéfila, conhecia pouco o trabalho do Flaherty, por ignorância minha, conhecia, aliás, 90% do cinema, eu era profundamente ignorante, eu era intuitiva, imaginativa, e então, aos poucos, eu entendi coisas que eram sementes nesse projeto do Akai e como eles iriam evoluir ao longo dos outros filmes, né? Um dos meus interesses era o som. Então, o som do Akai, ele é mono, estéreo, mas ele propõe já uma ideia de espacialização diferente, é um som construído, ele não é um som direto, porque eu perdi 70% do som, né? Então, a ideia do som ser quase ou tão mais importante que a imagem, e tudo que é construído do som é como se fosse nunca o som está ilustrando a imagem, mas ele está abrindo outras portas, outras camadas do filme. O som, ele agora que está muito na moda, que todo mundo fala que está trabalhando o som, bom, eu já fazia isso há muito tempo, essa ideia de som, que porque fulanito falou do som, eu estou fazendo isso há tanto tempo já, e é uma ideia que já estava entranhada, assim, num conceito da língua também, por exemplo, de não ter tudo traduzido, porque eu acho que a gente não tem acesso, não pode ter acesso a tudo, a gente, como branco, não pode ter acesso a traduzir tudo que, quando você chega numa aldeia, nem tudo, eles querem que a gente tem coisas que a gente não deve escutar, ou, de repente, está filmando, mas a gente, são mundos que também você não pode estar tentando controlar tudo, entendeu? Ter E acesso.
É incrível como esses silêncios e essas omissões de tradução intensificam a força poética assim, de cada palavra, né? Então, acho que acaba valorizando muito os propósitos ditos. E a Maria Paula falou alguma coisa do seu processo de um contato com o processo de luto através dessa experiência? Sim, esse processo de luto é um processo que acho que o processo de luto é contínuo, né? Acho que não é um processo que para, é um processo que está dentro de nós. A partir do momento em que a gente está de luto, é um processo que está em plano sequência dentro de nós. Não é que eu parei de estar em luto. E a gente pode estar de luto de várias maneiras. E que é um luto que, infelizmente, é um luto coletivo, é um luto individual, é um luto que é perpassado por uma relação com o mundo físico, com o mundo, assim, com uma ideia de mundo que a gente está vendo que está cada vez... sempre foi, né? Mas é isso, acho que é uma ideia um pouco mais benjaminiana, de que é um luto coletivo, é uma memória que a gente carrega, né? Que vai junto conosco. Não é que, resolvi meu problema de luto lá, acabou. Não, não é isso, acho que é uma ideia filosófica, uma ideia né, uma ideia, uma questão existencial, né? Paula, una última pregunta sobre ese tema del luto. La escogencia de Waka o del cielo como hilo conductor también de la película, ¿lo pensaste en relación a eso o fue más como otra cosa? Sim, porque tem essa ideia do céu, tem muitas representações, né? Na pintura, o céu é uma representação em quase toda a história da arte, né? E da história eurocêntrica, mas também os céus representam muito na cosmologia, ai, foi embora a palavra em espanhol. Cosmologia. Cosmologia, eu ia falar em espanhol, cosmologia, e tem a palavra e tem a relação com as nuvens, que é muito importante, dos céus, das descrições dos céus, com os Kamayurá, que falam dos céus, da cor dos céus, eles interpretam uma série de questões através dos céus, também isso é importante, né? E eu fui sentindo isso na aldeia, e, portanto, a câmera sempre estava apontando o céu. E, por outro lado, em Brasília, o céu é impressionante, parece que as nuvens estão, não sei se é pela configuração de Brasília, mas são céus, como em Bogotá. Eu tenho uma fixação por céus, né? pela maneira como... E depois eu tenho descoberto que tem rios voadores, e que é verdade, os rios voadores que vêm do Amazonas, né? Então, é isso. Acho que as coisas vão acontecendo não com uma lógica assim, muito fechada, assim, uma lógica cartesiana. São associações livres, muitas vezes, que nos conduzem a espaços misteriosos, assim, e também de muito respeito, né? Porque eu acho que é um filme que em nenhum momento tenta estetizar ou fazer, ele mantém também um filme de observação, né? Que a câmera guarda sua distância, não é uma câmera, como se diz,
impositiva. Positiva, eu não sinto isso, pelo menos. Mas é interessante essa observação da Maria Paula sobre os céus, né? Porque tem já nos créditos iniciais essas imagens quase abstratas, assim, que você, enfim, fica, poxa, será que isso é uma pintura? Eu não sei, acho que são imagens muito oníricas mesmo. E depois tem essa colocação dos desenhos das nuvens que figuram recados e que os homens dependem desses recados para sonhar, né? Sim. E aí, conforme o filme vai avançando, e você falou dessas situações de mise-en-scène também, assim, esse cromatismo, esses planos meio abstratos do céu e com cores e reflexos e tal, isso vai se aprofundando e se esclarecendo, né? E chega no final esse momento em que a gente tem assim essas famílias num ambiente construído assim muito especial. Não sei se você poderia falar um pouco de como que foi filmar isso e levar essa proposta, né? Foi muito tranquilo, a gente ia conversando e eu ia... Era um diálogo permanente, Lúcia, com as pessoas, com a comunidade, com as mulheres, né? As mulheres me atraíam muito, né? Tem muitas mulheres de várias gerações sendo filmadas permanentemente, e também a relação da produção da terra, do cultivo, da mandioca, das várias maneiras como esse alimento vai se processando. Me pareceu... isso também tem no Luz nos Trópicos, né? Porque era como criar um paralelo entre a homenagem aos mortos e, ao mesmo tempo, esses 40 dias em que os homens vão à pesca, que as mulheres plantam e colhem os alimentos e preparam os alimentos, e como a vida e a morte se conectam no ato de produção, de vida, não aquela coisa, essa coisa, é uma relação, é uma fonte de vida sempre, né? Porque a homenagem aos mortos vem povos de outras aldeias e tem a luta do Cauca, e, ao mesmo tempo, se alimentam, né? Todo mundo tem que preparar o alimento, ou seja, para se fortalecer, para continuar. E tem também o momento dos casamentos, né? Que as mulheres estiveram recolhidas, e as flautas uruá também entram em todas as casas para trazer a vida, trazer a alegria, né? E tem, enfim, são muitas coisas que acontecem nos filmes. Outra parte, quando eles limpam o corpo, né? Tiram os maus espíritos do corpo. Enfim, parece raspam, né? Quase. Exatamente. Então, todas essas ideias se andam em paralelo, né? E eu acho isso justamente a ideia contrária da morte sei lá, acho que é uma ideia da morte que eu acho, e da vida, que é um ciclo permanente, né? Enfim, isso. Querida, eu acho que eu vou ter que ir. Você acha que a gente pode gravar mais outro dia, já que estamos gravando? Sim, claro. Fica à vontade para Podemos, você Lúcia.
porque eu vou ter que atravessar a cidade, são 7h24, e queria te falar uma coisa, Lúcia. Se você quiser, eu posso editar isso e colocar, eu às vezes posso até te ajudar a editar, para tirar, por exemplo, esse final que eu estou falando, para tirar essa ponta. Você manda para mim, eu boto na ilha, tiro esse final, e a gente pode também editar um pouco, ou não? Pode ser. Tem que tirar, você está gravando, você vai ter que tirar